Olá pessoal, tudo bem? Vamos a uma sequência de vídeos sobre a aplicação da terceira lei de Newton, ok? Que é o que a gente tem estudado nessa parte da unidade. Eu estou trazendo para vocês essa questão cujo enunciado diz o seguinte, né? Que nós temos dois blocos A e B, A e B, cujas suas massas são 5 kg e 3 kg respectivamente, ou seja, a massa do bloco A é de 5 kg e a do bloco B de 3 kg. Diz que uma força de 24 newtons atua sobre o bloco A, ou seja, essa força aqui ela tem um módulo de 24 newtons. E pede para que a gente determine a aceleração dos corpos e a força que um exerce sobre o outro, ok? Bom, como nós vamos resolver esta questão, ok? Veja, nós vamos adotar uma estratégia chamada diagrama de blocos isolados. Essa estratégia é uma estratégia na qual a gente representa cada um desses blocos de maneira isolada, porque a gente quer ver as forças que estão atuando individualmente cada um deles, ok? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou desenhar aqui o bloco A, certo? Vou desenhar aqui esquematicamente o bloco A e vou desenhar aqui esquematicamente o bloco B. Beleza? Não necessariamente do mesmo tamanho da imagem, porque a minha intenção não é representar o problema, mas sim fazer um esquema que vai representar o diagrama de forças, tá certo? Vou dividir aqui ele em duas partes, passar essa linha, né? Ou seja, o que estiver antes da linha, né, do lado esquerdo, vai representar o bloco A. E do lado direito, o bloco B, né? Eu já sei que o bloco A tem uma massa de 5 kg e o bloco B uma massa de 3 kg. O que é que eu sei do problema? Veja, tem uma força de 24 newtons empurrando o bloco A. Observe que essa força aqui, ela não está em contato com o bloco B. Para ficar mais claro, vamos dizer que existisse uma outra força aqui. Uma força 2 de 20 newtons. Veja que quem toca no bloco B não é a força de 24 newtons. Quem toca no bloco B é a força de 2 newtons, né? Tudo isso para dizer o seguinte: na análise do nosso problema, o que realmente está acontecendo? Está acontecendo o seguinte: a força de 24 newtons empurra o bloco A e pelo bloco B estar na frente do bloco A, o bloco A também vai empurrar o bloco B, né? Ou seja, o que é que nós vamos ter aqui? A força de 24 newtons empurra o bloco A e o bloco A empurra o bloco B que está na sua frente, empatando o seu movimento, né? E a gente vai chamar essa força de A e B, ou seja, a força do bloco A empurrando o bloco B, tá certo? Aqui agora vem uma coisa que está associada à terceira lei de Newton. Então vocês vão precisar lembrar da teoria para fazer isso aqui. O que é que a terceira lei de Newton diz? Que a toda ação corresponde a uma reação de mesmo modo, mesma direção em sentidos opostos. Sentido oposto. Então, se o bloco A empurra o bloco B, é ação, né? O bloco B vai reagir, aplicando sobre A uma força, que a gente vai chamar de força do bloco A no bloco B, né? Essas forças configuram os pares ação e reação, tá certo? Ação e reação. Essa força aqui, ela não é evidente, tipo, intuitivamente, né? Ela é consequência da terceira lei de Newton. Então, assim,
Vocês precisam lembrar disso para não cometer erro de memória na hora que estiverem fazendo a questão. Vamos fazer agora a análise dinâmica, né, do movimento desse corpo. O que é que está acontecendo? Essa força de 24 newtons está empurrando o bloco A da esquerda para a direita, tá certo? Então, se esses conjuntos estiverem se movendo, eles vão estar se movendo da esquerda para a direita. Isso significa dizer que a aceleração do conjunto ele está orientado da esquerda para a direita, ou seja, todo o conjunto está se movimentando da esquerda para a direita. Isso significa dizer que todas as forças que estiverem orientadas da direita para a esquerda, ou seja, no sentido oposto do movimento, vão ter sinal negativo, exatamente porque elas estão contrárias ao movimento. Se a gente trazer essa análise para esse diagrama de força, né, ou diagrama de blocos isolados, o que é que a gente vai perceber? F tem que ser positivo porque, ó, está com o mesmo sentido da aceleração. F de B em A tem que ser negativo porque tem sentido oposto ao da aceleração. E F de A em B tem sentido positivo. Tem sinal positivo porque está com o mesmo sentido, ó, da aceleração, ou seja, apontam da esquerda para a direita. Feito isso, pessoal, o que é que a gente faz? A gente vai transcrever isso aqui em forma de equação. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos agora calcular a força resultante que atua em cada um desses blocos. Vamos primeiro avaliar a força resultante sobre o bloco A, né? Vamos lá. A gente sabe que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, se eu estou falando do bloco A, eu vou ter a massa do bloco A vezes a aceleração. Essa aceleração aqui, tá certo? Igual. Aí eu vou transcrever, né? Essas forças têm sentidos opostos, eu sei que eu vou ter que subtrair, né? Isso é o que a gente aprende de vetores. Vamos só transcrever aqui, pessoal. Lembrando, ó, positivo, negativo. Então, se eu transcrever isso para cá, eu vou ter F menos F de B em A, ok? Então, meu F é positivo, meu F de B em A negativo, né? E da mesma forma, agora que eu já fiz o cálculo da força resultante sobre o bloco A, eu vou fazer o cálculo da força resultante sobre o bloco B. E aí o que é que eu vou fazer, né? Lembrando de novo, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Como eu estou falando do bloco B, eu vou botar um Bzinho aqui para eu saber que essa massa é do bloco B, vezes a aceleração, que é a aceleração do sistema, ou seja, todo o conjunto está se movimentando com a mesma aceleração, igual a F de A em B. Lembrando que essa força é positiva. Então, eu vou ter aqui, ó, F de A em B. Ok? Isso aqui vai me gerar um sistema de equação. O que é que eu faço agora? Eu vou partir para as substituições dos valores, né, das variáveis que já foram informado, né, na questão. Observe que eu tenho a massa do bloco A, eu tenho a massa do bloco B e eu tenho o valor da força. Então, eu vou trazer essas informações para o meu sistema de equação. Então, o que é que eu vou ficar aqui? Eu vou ficar com 5A igual a... Lembrando, gente, 5A. O 5 é quem? A massa do bloco A e o A é a aceleração, que eu não tenho ainda nenhuma informação sobre ela. Igual a 24. Quem é 24? A força que está atuando sobre o bloco A menos F de B em A, ok? Embaixo agora eu venho para
massa de B igual a 3, eu já sei, a questão me deu. 3 vezes A, né? A é a aceleração aqui. Esse A aqui é a aceleração do conjunto, lembrando. Igual a quem? F de B em A, a F de A em B, tá certo? Então pronto. Bom, feitas as substituições, qual é a estratégia que eu vou adotar para determinar a aceleração? O que é que eu vou fazer, pessoal? Observe que eu tenho primeiro membro, né, que é o que está antes da igualdade, e eu tenho o segundo membro da equação, que é o que está depois da igualdade. A estratégia que eu vou adotar aqui para determinar a aceleração é simplesmente somar a equação 1 e a equação 2 da seguinte forma: somar o que está no primeiro membro da igualdade da equação 1 com o que está no primeiro membro da igualdade da equação 2 e igualar a soma do que está no segundo membro da igualdade da equação 1 com o que está no segundo membro da igualdade da equação 2, ok? Ou seja, o que está antes da igualdade eu somo com o que está antes da igualdade e o que está depois da igualdade eu somo com o que está depois da igualdade. Se eu fizer isso, o que é que eu vou ter aqui? Vamos lá, ó. 5A, ok? Mais 3A, ou seja, eu estou somando os valores que estão no primeiro membro da igualdade, igual, vou igualar, né? Igual ao... O que é que eu tenho no segundo membro da primeira equação? Eu tenho 24 menos F de B em A. E embaixo, né, eu tenho, né, no segundo membro da segunda equação, F de A em B. Então, eu disse que estou somando, então, mais F de A em B. Ok? Então, 5 mais 3 vai ser igual a 8A, igual a 24. E aqui, pessoal, que vem o detalhe, né? Aqui que vem a aplicação da teoria da terceira lei de Newton. O que é que a terceira lei de Newton diz, né? Que os pares ação e reação, eles têm mesma direção, mesmo módulo e sentido oposto. Isso significa dizer o seguinte, que se F de A em B é igual a 10, F de B em A também é igual a 10. Só que observe que eles têm o quê? Sinais opostos. Um vai ser negativo, o outro vai ser positivo. Ou seja, a soma de menos 10 com mais 10 é igual a 0. Ou seja, a soma aqui seria mais 0, né? Então, a gente pode fazer o que a gente habituou falar, né? Na linguagem, vamos dizer assim, da matemática de sala de aula. O que é que a gente diz? Corta. Corta porque um vai anular o outro, tá certo? Então, só vai sobrar do segundo membro da equação, quando eu somo, o 24. E agora eu posso o quê? Determinar a aceleração, porque a única variável que sobrou na equação foi o A. E como é que eu vou fazer isso? Simplesmente eu vou, ó, pegar aqui, dividir o primeiro membro por 8, o segundo membro por 8, né? 8 dividido por 8 dá 1. 1 vezes A. 24 dividido por 8 dá 3, né? Lembrando a unidade de medida, 3 metros por segundo ao quadrado, né? Determinamos então a aceleração. Isso aqui é a mesma coisa
de fazer aquilo, né, que a gente fala, ó, tem um 8A igual a 24, dizer que tá multiplicando, passa para o outro lado, dividindo, né? Então, o que eu estou fazendo é isso aqui, ó. A vai ser igual a 24 por 8, que vai dar 3, ok? Só um paralelo aqui, ok? O que eu fiz aqui, ao dividir os dois lados, foi passar para o outro lado dividindo, né? Então, como tem muita gente que está se atrapalhando ainda com esse negócio de passa para o outro lado dividindo e às vezes faz errado, veja que nesse caso aqui é 24 dividido por 8. Aí tem gente que faz o inverso, bota 8 dividido por 24. É só lembrar, na hora que você for fazer a conta, observe que você tem que isolar o A. Então é só dividir o A pelo valor que está multiplicando ele e o outro lado pelo valor que você usou para dividir o A. Não vai ter erro, ok? Que é a mesma coisa de fazer isso aqui. Pronto, pessoal. Então o que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu resolver a primeira etapa do problema, que é qual? Ó. Determine a aceleração dos corpos. Só que a gente precisa ainda também determinar a força que um corpo exerce sobre o outro. Beleza? Como faremos isso? Aí eu digo para vocês. Todo o trabalho necessário para determinar tanto a força que um bloco exerce sobre o outro quanto a aceleração consiste em, primeiramente, construir esse sistema de equação. É esse sistema de equação que vai te dar todas as respostas. Veja, eu usei ele para determinar a aceleração. E agora que eu tenho a aceleração, eu posso determinar a força que um bloco exerce sobre o outro, né? Ou seja, determinar ou F de B em A ou F de A em B. Como eles são iguais, né? Tanto faz determinar um ou outro. Aí, quando você estiver resolvendo, você sempre vai escolher o que parecer mais fácil. E olhando, o que parece ser mais fácil é exatamente a equação 2. Então, eu vou usar a equação 2 aqui. Então, eu vou reescrevê-la aqui do lado. Então, eu vou ficar com 3A igual a F de A em B. Então, o que eu faço agora? Pego o valor da aceleração e substituo aqui, que eu já sei. Então, eu vou ficar com 3 vezes 3 igual a F de A em B. 3 vezes 6 dá 9, Ou seja, F de A em B igual a 9. Não vamos esquecer da unidade de medida. 9 newtons. Está respondido, ok? Ou seja, só preciso usar uma equação, não preciso usar as duas. Mas eu vou usar a primeira também, só para mostrar que o resultado vai dar sempre o mesmo. Ou seja, você pode usar, se quiser, as duas equações. Uma para confirmar se o que você fez está certo, né? Então, vou usar a equação primeira agora, essa aqui, para confirmar se eu fiz certo, se eu achei a aceleração de maneira correta, ok? Mas eu estou dizendo, não preciso usar as duas. Então, vou reescrever aqui, 5A, ou seja, estou pegando essa equação aqui, gente, 5A igual a, mudar a cor da caneta, igual a 24 menos F de B em A. Isso aqui vai dar 5 vezes 3, de novo, de onde vem o 3? Aceleração, ok? 5 vezes 3 igual a 24 menos F de B em A. 5 vezes 6 dá 15, 15 igual a 24 menos F de B em A. Vou mudar o F de B em A de lado da igualdade e o 15 também. Então vai ficar F de B em A, olha, estava negativa. Como veio para
antes da igualdade para o primeiro membro da igualdade, né? Que ela estava aqui no segundo. Ela ficou positiva. E esse 15 aqui que está positivo, eu vou botar no segundo membro da igualdade, vai ter que mudar de sinal também. Então vai ficar 24 menos 15. Opa! 24 menos 15, 9 newtons. Ok? Então, reforçando. Tanto faz vocês usarem uma equação ou outra. Determinar F de B em A é a mesma coisa que determinar F de A em B. Se você achar uma, já achou a outra. Então não tem necessidade, por exemplo, quando você for fazer uma prova, e a prova tem muitas questões, né? Resolver as duas. Se quer economizar o tempo, olha aquela equação que parece ser a mais fácil e foca nela, ok? Então é isso, pessoal.